Porque é o seguinte, aquela fala que o Giblet disse antes confirma totalmente que ele tem sim uma nova transformação. Nos outros capítulos começou a dar a entender que não, mas eu mantive firme que ele ia sim se transformar, que não teria como ele ter treinado na Sala do Tempo e não ter conseguido uma nova transformação. Eu tô certo! Olá, Promenim, bem-vindos ao Time Nest. E esse capítulo aqui do modo história do Dragon Ball Legends demorou muito pra sair, mas meu amigo compensou muito a espera. Afinal, o Giblet ganhou finalmente uma nova transformação. E nesse vídeo aqui eu vou explicar pra você tudo o que aconteceu no capítulo e também como é que o Giblet conseguiu essa nova transformação. Então, se possível, já deixa aquele like, se inscreve no canal e considere virar membro, que me ajuda bastante, beleza? Mas enfim, bora logo pro capítulo. Só que primeiramente eu queria começar dizendo por que eu acho que esse capítulo demorou tanto pra sair. E na minha opinião ele demorou tanto pra sair porque a Bandai não vai lançar nenhum banner com personagem novo antes do aniversário. Porque assim, o Legends estava lançando um banner com personagens novos a cada 15 dias mais ou menos. E levando em conta que o último personagem novo summonável foi o Kid Buu lá no dia 30 de abril, mais ou menos lá pro dia 16, 17 de maio era pra sair um novo banner. Só que a Bandai achou melhor não lançar um novo banner e colocou esse capítulo do modo história que teria grandes novidades pra cá. Então agradeçam o Charlotte e o Giblet por vocês conseguirem guardar uns cristais aí, porque é graças a esse modo história aqui que não foi lançado um novo banner. Inclusive por isso não saiu apenas o capítulo da história, mas saiu também, né, a atualização do Charlotte como personagem Sparking. Afinal, eles realmente precisavam de uma coisa grande para compensar o fato de nenhum banner com personagem novo aparecer. Pelo menos pra mim foi isso que aconteceu. Inclusive, se você quiser conferir tudo sobre a versão Sparking no Charlotte, eu já fiz um vídeo comentando sobre isso e vou deixar o card passando aqui em cima. Mas enfim, bora logo pra história. Atualmente, o Charlotte e seus amigos atravessaram o portal para a dimensão do Zarra, o grande inimigo que causou toda a história do Legends. E cada um deles foi parar em um lugar diferente e enfrentar um inimigo diferente. E aqui no canal a gente já comentou sobre várias das lutas que aconteceram, inclusive até o próprio Bills está lutando. E esse capítulo aqui foca inteiramente na luta do dragão maligno de uma estrela contra o Giblet, o Bardock e o Tora. Então vamos ver o que aconteceu nessa luta. E apesar de ser 3 contra 1, o dragão de uma estrela mantinha uma vantagem absurda sobre os outros 3. Porque além dele ser bem mais forte que eles, os 3 não estavam conseguindo trabalhar em equipe, porque o Bardock se recusava a lutar junto do Giblet. Vocês que acompanham a história já sabem disso, mas só para relembrar, o Bardock não quer trabalhar com o Giblet porque no passado o Giblet era um assassino de Saiyajins. Inclusive ele tentou matar o próprio Bardock antes. Então mesmo que o Giblet tenha mudado e entendido que tudo que ele fez foi errado, o Bardock ainda não conseguiu perdoar ele por ter derramado tanto sangue Saiyajin antes. Só que isso se mostrou um grande problema na luta, porque no X1 nenhum dos 3 conseguia realmente ferir uma estrela, então eles precisavam trabalhar juntos para conseguir derrotar ele. O que estava conseguindo lutar melhor individualmente ali era o Giblet, que até mandou o Bardock e o Tora se afastarem porque ele não queria que nenhum deles morressem. Mas o Bardock claramente não obedeceu ele e falou que nem se importava com quão forte uma estrela era. Ele iria lutar com ele, se fosse morrer ele morreria mesmo e preferia morrer do que lutar do lado de um canalha que nem o Giblet. E essa fala aqui do Bardock me lembrou bastante a luta do Bardock do Super contra o Gaiz, onde o Bardock manda aquele discurso lá de que o verdadeiro orgulho de um Saiyajin é sempre lutar com a intenção de derrotar o inimigo à sua frente, não importando quão forte ele seja. E a real, mano, é que os dois Bardocks, tá ligado? Tanto do Super quanto do Z, são muito parecidos. A galera discute muito isso, de que um é mais raiz que o outro, mas a real diferença entre os dois é que um tem uma mulher e o outro não tem. Se o Bardock do Z tivesse agindo, ele tava manso igual ao do Super, essa é a realidade. Mas enfim, o Tora até tentou convencer o Bardock a ajudar o Giblet, mas o Bardock não ouviu ele e atacou o dragão de uma estrela com a força total dele. Mas claro, o dragão nem sentiu o ataque e já mandou ele pra longe porque ele queria lutar sozinho contra o Giblet. Enquanto lutava com o dragão, o Giblet estava um pouco confiante e fez uma estrela ficar se perguntando: pô mano, esse miserável aí tá apanhando tanto e tá achando que vai ganhar ainda essa batalha? Mas aí o Giblet sorriu ainda mais e falou que desde a última vez que eles se enfrentaram, ele já poderia ter vencido a luta sozinho se ele quisesse. E aí foi nesse momento que o dragão começou a rir, achando que era mentira do Giblet, e quem duvidou aqui do Time Nest começou a chorar. Porque pra provar que ele não tava mentindo, o Giblet já começou a gritar e elevar o seu Ki. Eu já comecei a gritar junto com ele e fiquei só vendo aquela aura negra tomar conta do corpo dele e o cabelo dele se arrepiar. Seguindo um caminho totalmente novo, o Giblet evoluiu sua forma de Deus Super Saiyajin ao finalmente conseguir ter controle total sobre o Dark Ki que ainda estava em seu corpo. Porque vai lembrar, o Giblet ele era controlado pelo Dark Ki do Zarra. Só que dessa vez foi ele que controlou o poder do Dark Ki e conseguiu somar isso ao poder que ele já tinha, aumentando a força do Super Saiyajin Deus dele em várias vezes e dando origem a um novo poder tão assustador que o próprio Uma Estrela chamou ele de monstro. E o Giblet concordou, ele realmente era um monstro agora e iria despedaçar Uma Estrela com suas próprias mãos.
Com o novo trunfo do Gibbet, a luta virou totalmente a favor dele. Mesmo sendo acertado em cheio por um soco de uma estrela, o Gibbet nem se moveu com o ataque, tipo o Gohan Beast lá recebendo o ataque do seu Max. E enquanto ele lutava, ele se lembrava do treinamento que ele fez na Sala do Tempo, onde, tomado pela culpa, ele buscou todas as maneiras possíveis de superar suas próprias fraquezas e estar em pé de igualdade com o Charlotte. E a maneira que ele encontrou de superar suas próprias fraquezas foi dominar o poder que antes havia dominado ele, fazendo ele transcender seu passado, transcender as fraquezas, transcender tudo. E o nome oficial dessa nova transformação do Gibbet a gente consegue ver nos arquivos do jogo. É Super Saiyajin God Dark Ki Unleashed. Basicamente Super Saiyajin Deus Dark Ki liberado. Porém eu gostei bastante de um nome que vocês inventaram e basicamente é uma abreviação desse nome aqui. Então eu particularmente vou começar a chamar isso aqui de Super Saiyajin Dark God. Essa aqui é para quem duvidou de mim. Há mais de um ano atrás, em abril de 2022, na verdade, desde janeiro de 2022 eu já falo isso aqui. Vou deixar até um card passando aqui em cima, um vídeo de mais de um ano atrás, onde eu já tô falando que o Gibbet ia conseguir uma nova transformação. Muita gente duvidou na época, mas eu fiquei insistindo por um longo tempo, e até quando chegou na luta do Gibbet contra o Black, onde parecia que ele realmente não tinha nada, eu ainda insisti que mesmo que ele não tivesse, quando ele enfrentasse uma estrela pela segunda vez, ele com certeza ia se transformar. E não deu outra, mano, não deu outra. Ele realmente se transformou. Eu erro todas as teorias do Dragon Ball Super, inclusive acabei de errar uma do novo capítulo que saiu, mas as teorias do Legends eu acerto, quase todas eu acerto. Previ o Charlotte, previ o Gibbet se transformando, e vamos mais pra frente que eu quero prever uma coisa do Charlotte também. Mas focando aqui no Gibbet, realmente eu fiquei bem feliz de ter acertado isso aqui. Claro que eu errei qual forma seria, meu chute era o Super Saiyajin 4. Até porque eu acreditava que a forma do Gibbet ela ia ter como foco a cor vermelha. Justamente porque o Charlotte é o azul e o Gibbet é o vermelho. É o estilo de cor deles. Então assim, pelo menos nesse quesito de forma vermelha eu acertei. Ele realmente tem uma forma vermelha que é basicamente um Super Saiyajin Deus 2. Mas no caso não foi o Super Saiyajin 4 que nem eu imaginava. Mas está valendo. Inclusive teve um pessoal que falou que a forma dele poderia ser relacionada ao Dark Ki, ou uma evolução diferente do God, então quem falou isso acertou, meus parabéns. E é aquilo, né? Se você parar pra pensar, o Super Saiyajin 4 era bem difícil de conseguir porque ele não tinha rabo. Só que eu imaginava que o rabo podia crescer nele no meio da batalha, que nem aconteceu com o Goku algumas vezes. Já o Blue era muito difícil de conseguir porque ele não tem o Super Saiyajin normal. O Gibbet ele nunca se transformou em Super Saiyajin. Então ele misturar o Super Saiyajin que ele não tem com o Super Saiyajin Deus era bem complicado, apesar de ser possível sim. Então no fim, uma evolução do God relacionada ao Dark Ki, que era um poder que ele já tinha, realmente era a escolha assim que mais fazia sentido e foi realmente o que aconteceu. E eu gostei que eles não colocaram só uma aura roxa ao redor do Super Saiyajin God, eles também mudaram o cabelo, né? Ele se espetou como se fosse um Super Saiyajin 2, e isso acabou fazendo o design dele ficar bem agradável pra mim. Eu ainda preferiria um Super Saiyajin 4, mas eu gostei. E uma coisa também que eu não posso deixar de comentar, senão todo mundo vai comentar isso daí, é que essa forma aqui lembra muito o Super Saiyajin Blue Berserk controlado do Vegeta lá no Dragon Ball Heroes. E realmente lembra bastante, não só nessa ideia de um Dark Ki ser misturado com uma forma divina e o personagem tem que controlar isso, mas também assim no jeito que os dois conseguem essa forma, porque tanto o Vegeta quanto o Gibbet eles só conseguem realmente controlar o Dark Ki porque eles superam as fraquezas deles e controlam as emoções negativas que eles têm. E essas emoções negativas eram justamente atreladas ao que realmente significa ser um Saiyajin. Tanto o Vegeta quanto o Gibbet se questionavam sobre isso, e foi quando eles acharam uma resposta que eles realmente conseguiram controlar esse poder. Então eu realmente não duvido que essa forma aqui do Gibbet tenha tido inspiração na forma do Vegeta, porque realmente é muito parecido. Mas voltando pra história, o Uma Estrela tá todo cagado já, ele não conseguia fazer nada contra o Gibbet. Só que quando o Gibbet foi matar ele de vez, o custo de tanta energia começou a afetar ele, porque ele colocou a mão no peito e já começou a se contorcer de dor, porque o corpo dele havia chegado num limite. O Super Saiyajin Dark God ele realmente dá muito poder pro usuário, mas em troca desgasta absurdamente o corpo da pessoa. E isso realmente faz muito sentido, porque quando o Majin Buu tentou usar o Super Dark Ki, que não é nem essa forma controlada que é mais forte ainda, o corpo dele simplesmente derreteu. O Majin Buu, que tem aquela regeneração absurda, não tancou esse poder, então eu imagino o que ele não faz com o corpo do Gibbet. Mas apesar disso, a única opção do Gibbet era continuar lutando, então mesmo que o corpo dele estivesse no limite, ele ainda continuava enfrentando Uma Estrela. Ele até perdeu a transformação, apanhou de tudo que é jeito, mas ele sempre se levantava de novo, o que acabou irritando muito Uma Estrela, que decidiu atacar ele com seu poder total. Então ele criou uma gigantesca esfera de Ki e jogou no Gibbet. Só que mesmo nessa situação, o Gibbet não desistiu e usou todas as forças que ainda restavam para tentar segurar a esfera. E isso é maneiro porque eles realmente fizeram ali a imagem do Gibbet segurando a esfera, então foi uma coisa da hora e um cuidado que eles tiveram no modo história. E vendo ali a insistência do Gibbet em continuar lutando, em gritar dizendo que enquanto ele estivesse respirando ele não ia parar, o Bardock viu o verdadeiro orgulho de um Saiyajin nele. Porque a realidade não é que o Bardock estivesse triste pelos Saiyajins que o Gibbet matou. O que realmente incomodava ele é ver um covarde matando Saiyajins.
A partir do momento que ele viu que o Giblet mudou e que ele realmente tem um orgulho de um Saiyajin dentro dele, ele não tinha mais razão para não ajudar o Giblet. Então, com aquele empurrãozinho do Tora que falou: "Ô Bardock, vai lá ajudar o cara", o Bardock foi lá, se juntou ao Giblet e começou a segurar a esfera de Ki também. Só que, claro, o Bardock é um Saiyajin, então ele não falou: "Pô, mano, eu vou te ajudar aqui agora". Não, ele começou a provocar o Giblet, mas aquela provocação que na real incentivava o Giblet a ficar cada vez mais forte. Naquele momento, os dois já não estavam mais preocupados com o passado, estavam preocupados apenas em derrotar o inimigo que estava na frente deles, como realmente Saiyajins deveriam fazer. E elevando seus poderes ao máximo, os dois conseguiram refletir a esfera do Uma Estrela. O Bardock sem forças acabou caindo no chão, mas o Giblet se manteve de pé. E tudo bem que o corpo dele havia chegado no limite, mas como ele é um Saiyajin, claro que ele iria superar o seu próprio limite mais uma vez. Então ele usou todo o poder que ele ainda tinha, superou seus limites e se transformou novamente em Super Saiyajin Dark God. E dessa vez, o mais rápido que pôde, ele foi lá e matou Uma Estrela sem misericórdia nenhuma. E aí depois que o Uma Estrela foi derrotado, o Giblet agradeceu o Bardock e se desculpou por tudo que aconteceu. Mas o Bardock já mandou ele calar a boca e falou que Saiyajins não saem por aí se desculpando com os outros. Tudo que ele precisava fazer era continuar mantendo seu orgulho e coração de guerreiro. Isso era mais que o suficiente para ele. O Giblet entendeu o recado e sorriu. E ele sorriu porque antes ele condenava todos os Saiyajins modernos. Mas dessa vez ele aprendeu uma coisa com esses Saiyajins que ele detestava. Então ele achou bem irônico essa situação. Pelo menos foi minha interpretação dessa cena. Mas enfim, é nesse momento aqui que acaba o capítulo. E cara, assim, é muito emocionante ver uma nova transformação do Giblet aparecendo. É uma coisa que a gente tava esperando há muito tempo, é uma coisa que eu tava botando muita fé que ia acontecer, então ver realmente chegando foi muito foda. Eu só não digo que foi perfeito, porque na minha opinião faltou 3 coisas. A primeira coisa foi uma cutscene animada do Giblet se transformando, eu acho que faltou um pouquinho disso na história, já que até quando ele virou God teve. Eu acho que faltou também um golpe especial pra ele, um especial diferente, alguma coisa assim. Sei lá, mano, fazia um Aidokeno aí das trevas, um negócio assim. Eu acho que faltou pelo menos um movimento especial pra ele. E outra coisa, claro, que foi a que mais fez falta, foi ele não ser um personagem jogável. Mas isso daí já era esperado. Muito provavelmente eles ainda vão liberar o Giblet base que vira God e depois vão liberar isso aqui. E eu não acho que vai demorar tanto tempo não, porque o Legends, desde que o Chalete apareceu, ele começou a focar mais na história. Então eu acho que lá no Legends Festival a gente já deve ter algum Giblet novo liberado. E aí quem sabe no aniversário do ano que vem a gente tem esse Giblet Dark God aqui liberado. E eu fiz um vídeo um tempo atrás, né, teorizando todas as lutas que iam acontecer nessa parte aqui da história. A luta passada do Kiabe, por exemplo, eu acertei basicamente tudo. Inclusive, se você quiser conferir esse vídeo, eu vou deixar o card dele passando aqui em cima. Mas essa luta aqui em específico do Giblet, apesar de eu ter acertado umas coisas, eu errei outras também. E eu gostei disso, porque se o Legends fosse previsível, ele não teria tanta graça quanto ele tem. Eu gosto quando ele me surpreende. Então bora dar uma olhada aqui no que eu errei e no que eu acertei. Primeiramente, eu errei achando que o Bardock e o Tora não seriam úteis na luta. Eles foram sim realmente muito úteis e importantes. O Bardock inclusive foi muito foda, ainda mais nesse momento dele junto com o Giblet. Mas ainda assim eu mantenho minha opinião de que o Tora vai morrer em algum momento e vai fazer o Bardock se transformar em Super Saiyajin. Porque assim, não é possível que o Bardock não vai virar Super Saiyajin no modo história do Legends. Eu me recuso a acreditar que ele vai terminar a história só na forma base. Tudo bem que seria interessante um Saiyajin que não se transforma e que é muito forte, mas eu acho que ele vai virar Super Saiyajin sim. Inclusive eu tô achando que o inimigo do Charlotte depois do Bergamo realmente vai ser o Golden Frieza. E é bem capaz de que seja ele que mate o Tora. Porque antes eu tava descartando totalmente a participação do Bardock na luta do Charlotte ou do Giblet. Tanto que eu apostei que o Cooler ia aparecer pra enfrentar o Bardock, né? Mas agora que eu vi que o Bardock realmente tá potente nessa versão do Legends, eu não duvido nada que ele em Super Saiyajin ia conseguir ser de grande ajuda contra o Frieza. Então uma aposta que eu tô tendo aqui é que o Bardock ainda vai ser bem útil na luta do Charlotte. Outra coisa que eu errei foi em dizer que o Uma Estrela ia usar Dark Ki, porque no fim ele acabou nem usando. Mas eu acertei no fato de dizer que ele não ia virar o Omega Shenlong, até porque não tinha contexto nenhum para as outras esferas aparecerem ali, e um Omega Shenlong eu acho que seria demais pro Giblet lidar. Mas claro, meu maior acerto foi dizer que o Giblet ia sim conseguir uma nova transformação e derrotar o Uma Estrela usando ela. Esse acerto aí eu vou me gabar por muito tempo, tá? Me aguentem. E no preview desse capítulo já foi dito que a próxima batalha, o próximo capítulo vai ser focado no Charlotte. E a chance dele se transformar, cara, é muito alta. Não só porque ele ganhou a versão Sparking dele recentemente, mas também porque todo o contexto da história tá implicando pra isso. Sem contar também que eles não iam deixar o Charlotte atrás do Giblet, então definitivamente ele vai ganhar algum tipo de poder extra. Eu não sei se já vai ser no próximo capítulo que ele vai ganhar uma nova transformação, mas se não for no próximo é no outro. Então em 1-2 meses a gente já deve ver a tão esperada transformação do Charlotte chegando. E eu acho que vai seguir mais ou menos que nem eu tinha falado antes. Ele vai vencer o Bergamo e depois do Bergamo vai aparecer realmente o inimigo que vai fazer com que ele use a nova transformação. E no momento eu tô apostando mais no Golden Frieza mesmo. E tudo bem que ele pode usar uma transformação original que nem o Giblet usou, mas eu tô apostando muito que vai ser o Blue, mas muito.
principalmente se o Golden Freeza realmente aparecer, porque foi o Golden Freeza que foi o primeiro oponente do Super Saiyajin Blue do Goku, né? Então faria bastante sentido. E é bem provável que o Golden Freeza apareça porque ele quer se vingar do Charlotte, porque eles estão na Namekusei e porque ele é um inimigo que vai ter que aparecer em algum momento. Eu acho que não teria um momento melhor do que esse. E muita gente duvida do Blue, porque o Blue é uma transformação que precisa de treinamento, e se o Charlotte só despertasse no meio da luta não ia fazer tanto sentido. Mas a realidade é que o Charlotte pode muito bem acabar misturando o Super Saiyajin que ele já tem com o Super Saiyajin Deus que ele já tem ali no meio da luta. E aí no começo a forma Blue seria bem desgastante pra ele, mas com o treinamento ele ia acabar conseguindo controlar ela. Eu acho que essa aqui é a opção mais provável. E eu duvido muito que a Bandai não lance o Blue agora. A comunidade hypa muito o Charlotte Blue e uma nova transformação pra ele pode ficar lá pro final da história. Uma transformação original que eu quero dizer. Então assim, você que acompanhou essa jornada por tanto tempo, se prepare porque eu acho que o Charlotte Blue não tá longe. Tudo bem que eu já falei isso algumas vezes, mas aqui nesse momento da história, é 99% de certeza que ele vai aparecer. Novamente, eu não digo que no próximo capítulo ele vai conseguir não, tá? Essa transformação, porque ele ainda tem que enfrentar o Bergamo e eu duvido que ele vai usar essa forma aí contra o Bergamo. Mas no outro capítulo vai aparecer um Golden Freeze, vai aparecer um Broly, vai aparecer alguém aí, o Black talvez também, e o Charlotte definitivamente eu acho que vai conseguir o Blue nessa luta. Mas é isso, eu acho que a gente tá no melhor momento da história em muito tempo. Desde o Chalete, a Bandai começou a focar muito no modo história e isso é muito bom, e eu espero que eles continuem assim. E lembrando que o próximo capítulo da história vai ser focado nos personagens do 5º aniversário. Vai ser aquele capítulo filler, por assim dizer. Eu acho que dá pra dizer que é um filler, mas vai ser um filler muito interessante se for que nem o do ano passado. Mas é isso, comentem aí o que vocês acharam dessa nova transformação do Giblet, se vocês realmente botam fé aí que o Charlotte Blue vai vir, e também se vocês têm algum outro tipo de aposta pra acontecer nos próximos capítulos. E claro, muito obrigado a todos os membros do canal. Vocês estão me ajudando muito de verdade e só me motiva cada vez mais a trazer mais vídeos pra vocês. Podem ter certeza que vou honrar o investimento que vocês estão fazendo aqui. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e falou!